Desde as primeiras palavras de Gênesis, a Bíblia nos conduz por uma jornada que começa com a criação perfeita e culmina em Apocalipse, com o fim do mundo conhecido. É uma narrativa épica que revela o poder criador e destruidor de Deus, mostrando como a ordem pode surgir do caos e, mais tarde, como o próprio caos pode retornar para cumprir um propósito maior. Essa história conecta o início e o fim em um ciclo de renovação, onde a criação e a destruição estão intimamente entrelaçadas. No Gênesis, tudo começa com o vazio. O universo está envolto em trevas até que Deus traz luz e ordem. A criação progride de forma metódica, a terra é formada, os céus são separados das águas, a vida surge em sua plenitude e o homem é criado à imagem de Deus para governar e cuidar do mundo. Cada etapa é marcada por harmonia e propósito. O Éden, um paraíso terrestre, simboliza a perfeição da obra divina, porém, com a entrada do pecado, a ordem é perturbada, Adão e Eva são expulsos e o caos que havia sido subjugado na criação começa a infiltrar-se novamente na humanidade. Essa ruptura da harmonia em Gênesis é o prelúdio do que encontramos em Apocalipse. Se em Gênesis, Deus cria um mundo bom e ordenado, em Apocalipse, ele permite que o caos retorne, mas desta vez como um agente de julgamento e renovação. Os eventos apocalípticos, terremotos, pragas, fogo e destruição, contrastam diretamente com os atos de criação. A terra, que outrora foi separada das águas, é coberta por inundações e fogo. Os céus que foram adornados com luz se tornam escuros. O que era vida abundante se transforma em desolação. Mas mesmo no meio dessa destruição, há um propósito: preparar o caminho para um novo céu e uma nova terra. Enquanto Gênesis destaca a bondade e a generosidade de Deus ao trazer vida, Apocalipse revela sua justiça ao corrigir. O que foi corrompido pelo pecado não é apenas uma história de punição. É uma narrativa de restauração. O Apocalipse não termina com a aniquilação do mundo, mas com uma promessa de renovação. Assim como Deus trouxe ordem ao caos primordial no início, Ele novamente trará perfeição ao mundo que foi devastado. O novo céu e a nova terra representam uma recriação onde não haverá mais dor, morte ou pecado. Outro contraste fascinante entre Gênesis e Apocalipse é a relação da humanidade com a natureza. Em Gênesis, o homem é chamado a cuidar do mundo e desfrutar de sua abundância. Porém, em Apocalipse, a natureza muitas vezes se torna um instrumento de julgamento divino. O mar se transforma em sangue, as estrelas caem, a terra treme. Esses eventos mostram como a criação que foi feita para sustentar a vida pode se voltar contra o homem quando ele rompe sua aliança com Deus. É uma lembrança poderosa de que a relação entre a humanidade e o mundo natural é profundamente espiritual. Apesar do contraste entre a criação e a destruição, tanto Gênesis quanto Apocalipse apontam para a soberania de Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ambas as histórias, Deus tem controle absoluto sobre os eventos, seja para criar com precisão e beleza, seja para destruir com justiça e propósito, e em ambas, o amor de Deus é evidente. No início, ao criar um mundo perfeito para a humanidade, e no fim, ao restaurar o que foi perdido. Essa narrativa também nos chama à reflexão. O que significa para nós vivermos nesse intervalo entre Gênesis e Apocalipse? Estamos cuidando do mundo como Deus ordenou no início ou estamos contribuindo para sua destruição? Estamos buscando a reconciliação com o Criador ou nos afastando dele? O contraste entre criação e destruição não é apenas uma história antiga. É um lembrete do poder de Deus e de nosso papel como administradores de sua criação. Ao conectar o Gênesis ao Apocalipse, vemos que mesmo no meio da destruição há esperança. O fim não é realmente o fim, mas um novo começo. A criação em Gênesis nos ensina sobre a bondade de Deus, enquanto o Apocalipse nos mostra sua justiça e promessa de redenção. Juntas, essas histórias nos convidam a confiar em um Deus que transforma caos em ordem e destruição em renovação. Afinal, o Criador e o Juiz são, acima de tudo, o Redentor.